Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje, né, para dar continuidade ao nosso curso de anatomia humana, certo? Referente a curso de biologia, né, da unidade descentralizada de Campos Sales. E aí, só pegando uma ponta no que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, nós estudamos a introdução à anatomia. Estudamos os principais conceitos empregados em anatomia, os principais planos utilizados no estudo da anatomia, não é isso? Alguns conceitos históricos, algumas características históricas da anatomia, né? Alguns fatores históricos, beleza? E aí a gente finalizou a aula falando sobre o estudo dos sistemas, não é isso? E aí, como primeiro estudo dos sistemas, eu estou trazendo aqui para vocês o estudo do sistema tegumentar. Então, dentre os sistemas que a gente vai aprender durante todo esse curso de anatomia humana, o primeiro deles é o sistema tegumentar, beleza? Então, para quem não sabe, o sistema tegumentar, pessoal, ele é formado pela nossa pele, né? Ele é o revestimento que é dado a todos os seres vivos, né? Então, o sistema tegumentar nada mais é do que o conjunto de estruturas que formam o revestimento externo dos seres vivos, beleza? Entretanto, para nós e todos os outros vertebrados, esse sistema, né, ele é chamado de pele. E a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. É engraçado a gente falar isso, porque geralmente a gente tem noção de que órgão é aquela estrutura mais fechada, né? Aquela estrutura, geralmente um órgão ele tem uma estrutura geométrica bem definida, né? Mais circular, mais achatada, ou então mais limitada, né? Uma estrutura mais limitada. E a pele é um pouco ao contrário disso, né? A pele ela está revestindo toda a superfície externa dos vertebrados, certo? Elas apresentam essa pele, ela pode apresentar algumas variações dependendo da etnia do indivíduo, certo? E nos animais, nos vertebrados, dependendo da raça, né, da espécie que você esteja falando, então vai apresentar algumas variações anatômicas, tá bom? Uma outra característica da pele é que ela apresenta um conjunto de glândulas e outras estruturas anexas, como pelos, e aí a gente vai discutir tudo isso no decorrer dessa aula de hoje, beleza? Mas aí eu queria começar essa aula falando um pouquinho do quais seriam as principais funções da pele, né? Por que a pele ela é tão importante, né? Por que a pele ela é tão importante? Por que revestir o organismo é tão importante? Então, acho que a primeira e a mais plausível função da pele é proteger o organismo contra invasores externos, né? Então, as células da pele elas são bastante justapostas, elas são bastante próximas umas da outra, né? Propiciando assim com que esse tecido ele seja bastante resistente. Dependendo do tecido, dependendo da parte que você vai utilizar, por exemplo, nas mãos, nos pés, certo? Nos cotovelos, essa pele ela pode apresentar camadas extras, né? Camadas extras de tecido morto, que vai ser importante para o processo de vai ser importante para o processo de absorção de impactos como um todo, né? Absorção de impactos, de proteção contra o meio externo, né? Então, por exemplo, geralmente as nossas mãos elas têm calos, nossos pés eles têm vocês percebem que os nossos pés ele tem uma camada como se fosse uma estrutura mais grossa, né? Geralmente formam calos nos nossos pés, nas nossas mãos, nos cotovelos, dependendo da posição que você trabalha. Quem trabalha muito no computador tende a ter um pouquinho de calo nos cotovelos, mas são regiões bastante grossas, né, de pele grossa, nosso joelho também. Tudo isso é para nossa proteção, né? Proteção de extremidades. Então, quanto mais uso você dá a uma determinada região da sua pele, ela vai adquirir camadas extras, não é isso? Então, jogadores de golfe, eles têm calos nas partes laterais dos dedos, certo? Por quê? Porque eles fazem muito uso, né, eles fazem muito uso daquele instrumento, do taco do golfe, e aí, devido a esse processo de ficar
causando atrito na pele, né? Nessa pele mais fina, ela vai ganhando camadas a mais, beleza? Lutadores de jiu-jitsu também, eles têm a orelha, eles têm a orelha, não só aquele processo de cartilagem, né, de cicatrização, mas eles tendem a ter calos na orelha, né, por causa que essa parte da orelha ela é bastante estimulada, né, ela é bastante lesada durante os treinamentos, não só de jiu-jitsu, mas também lutadores de judô. Alguns lutadores de artes marciais, eles são estimulados a fazer treinamentos que aumentam a espessura da pele na região dos punhos, né, a região onde você soca. Alguns lutadores eles fazem treinamentos específicos também com chutes na região da canela, não só para criar microfraturas nos ossos, fazendo com que assim o osso ele ganhe um revestimento extra de material ósseo, ficando assim mais fortalecido, mas também para criar um espessamento maior nessa parte da pele, né, onde ela está sofrendo essa lesão, beleza? Então a pele ela tem também uma função muito importante, que é evitar com que os raios ultravioleta, né, essa radiação presente no sol, ela seja nociva ao nosso organismo, beleza? Através de algumas células que eliminam algumas substâncias, a gente vai ver mais na frente também na nossa aula de hoje. Nós temos também outras estruturas, como os pelos, que podem ser de mais variados tipos, mais variadas colorações, e aí eles têm várias funções, desde de ajudar no tato. Então, quando esse pelo ele vibra, ele ajuda no tato, não é isso? A você identificar, o organismo identificar que você está próximo de alguma estrutura, de algum corpo, de algum objeto, de algum indivíduo, de algum organismo. Esse conjunto de pelos, dependendo da quantidade, pode ajudar também como estrutura térmica, não é isso? Através de isolamento térmico. Nós também temos algumas glândulas que vão servir para lubrificar a nossa pele, vão servir também para controlar a nossa temperatura do corpo também, como a gente vai ver no decorrer da aula. E as camadas presentes na pele, elas vão apresentar terminações nervosas com as mais variadas funções, tá? Então essa é uma pequena introdução do sistema tegumentar. A gente vai falar agora da pele, como é que ela é constituída, quais são as suas camadas, quais são as suas variantes, não é isso? Quais são suas estruturas especiais. E aí a gente vai ver tudo isso no decorrer dessa aula de hoje, tá? Então, a pele é o maior órgão do corpo humano, dividida em duas camadas, não é isso? Deixa eu só pegar o ponteiro aqui para vocês, pegar uma coloraçãozinha, marca texto. Uma coloraçãozinha aqui, mais eficiente, para que vocês possam visualizar melhor. Então, a pele, pessoal, ela é o maior órgão do corpo humano, e aí vem aquela característica que eu falei para vocês, né, que a pele ela foge daquele padrão geométrico, né, presente nos demais órgãos, ela foge daquele padrão de uma estrutura limitada, né, de uma porção limitada, um órgão limitado, né, que está geralmente localizado em uma determinada posição do nosso organismo, né? Então a pele não, a pele ela reveste toda a estrutura externa do nosso corpo. Tudo que for externo é revestido por pele e pelas suas estruturas anexas, tá bom? Então a pele, pessoal, ela é dividida em duas camadas principais. Nós temos a epiderme e a derme. A epiderme, pessoal, é a camada mais externa da pele, beleza? E a derme é a camada mais interna. A epiderme ela é constituída principalmente de tecido epitelial. Ela é constituída principalmente de tecido epitelial e a derme ela é constituída principalmente de tecido conjuntivo. E aí você me pergunta, professor, mas qual é a principal diferença entre tecido epitelial e tecido conjuntivo? A principal diferença entre tecido epitelial e conjuntivo é que o tecido epitelial ele vai apresentar uma maior quantidade de células do que material extracelular. Já o tecido conjuntivo não, ele vai apresentar uma maior quantidade de material extracelular com uma menor quantidade de células, tá certo? Mas aí o que é o material extracelular? É aquela substância que fica entre as células. Então,
As células elas estão umas do lado das outras, mas geralmente em tecidos em que você tem células mais espaçadas, esse espaço entre as células eles têm que ser revestido. E aí ele é revestido por esse material extracelular. Então, existem tecidos que possuem mais material extracelular, existem tecidos que possuem menos material extracelular. Uma grande diferença também, pessoal, na derme, é que ela vai apresentar os vasos sanguíneos. Ela vai apresentar vasos sanguíneos, beleza? São esses vasos sanguíneos que vão nutrir a nossa pele, porque através dele é que vão chegar oxigênio e nutrientes, e é através dele também que a gente vai eliminar gás carbônico e excreções produzidas pelo metabolismo celular. E aí uma grande questão, se só a derme apresenta vasos sanguíneos, então como é que a epiderme ela é nutrida, não é isso? Se a parte mais externa ela é nutrida. Então o que é que vai acontecer? Você tem aqui a epiderme, a parte mais externa, e você tem a derme, que é a parte mais interna. Entre essas duas camadas existe uma lâmina que é chamada de lâmina basal. E essa lâmina basal ela é responsável de capturar nutrientes e oxigênio desse tecido conjuntivo, no caso da derme, e repassar esses nutrientes e oxigênio para todas as camadas do tecido epitelial que vai compor o quê? Que vai compor a epiderme, tá bom? Então nós temos a epiderme, que é a camada mais externa, e a derme, que é a camada mais interna. A derme ela possui vasos sanguíneos, então ela é facilmente nutrida, ela recebe facilmente oxigênio e nutrientes. Entretanto, a epiderme ela não tem vasos sanguíneos, então ela necessita receber esses nutrientes do tecido que está abaixo dela, que é o tecido conjuntivo, que é a derme, não é isso? A camada da derme. Então, esses nutrientes eles são repassados para todas as camadas do tecido epitelial, da epiderme, através de uma membrana que fica entre essas duas camadas, que é a membrana basal. Essa membrana que fica entre essas duas camadas, ela é responsável por captar oxigênio e nutrientes e repassar para as demais camadas da epiderme, tá ok? Uma outra característica também, pessoal, que você pode até notar é que quem nunca se cortou com a faca ou com qualquer outro instrumento cortante e aí reparou a seguinte questão: eita, não sangrei. O que é que pode ter acontecido? O que aconteceu é que geralmente quando você se corta e esse corte é um corte muito superficial, então quer dizer que você só invadiu a epiderme, você só invadiu as camadas da epiderme, você só lesou as camadas da epiderme. Como as camadas da epiderme elas não apresentam vascularização, então você não apresenta o processo de sangramento. E aí é uma das questões que você pode entender quando o corte, geralmente na nossa pele, ele é profundo. Se o corte ele for mais profundo, então, e você tiver um processo de sangramento, quer dizer que você rompeu tanto, você invadiu tanto a epiderme quanto a camada mais profunda, que é a derme, beleza? Então a pele é dividida em duas camadas: epiderme, formada por tecido epitelial, e derme, formada por tecido conjuntivo. Uma outra característica da epiderme é que ela pode ser classificada como epiderme espessa ou epiderme delgada. Ou então ela pode ser classificada também como epiderme grossa e epiderme fina, tá bom? A gente vai explicar tudo isso mais na frente. Já a derme, ela é classificada como derme papilar e derme reticular. A gente vai ver também as diferenças mais na frente. Essa primeira parte é só para a gente entender, não é isso? Como é que a pele ela é dividida, né? Como é que esse sistema tegumento é dividido? Então, ela é dividida em epiderme, camada mais externa, formada por tecido epitelial. Esse tecido epitelial ele tem mais células do que material extracelular. Já a derme, ela é a camada mais profunda, é formada por tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo ele apresenta mais material extracelular do que células. O que é o material extracelular? É o material que preenche o espaço deixado entre as células. Então, se você tem menos células, consequentemente, você tem mais espaço entre essas células. Consequentemente, você vai ter que preencher esse espaço com mais material extracelular. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês
a divisão da epiderme, né, em suas camadas. E aí uma característica importante, né? Eu falei para vocês que a epiderme ela pode ser classificada como epiderme grossa, não é isso? Ou espessa, e epiderme fina ou delgada. O que seria isso? A epiderme grossa, pessoal, é aquela que a gente encontra na palma da mão, na sola dos pés, no cotovelo, no joelho e demais estruturas que a gente faça muito uso e forme os calos, não é isso? Então, são locais onde a pele ela vai ter mais camadas. Por quê? Porque elas vão estar envolvidas com trabalhos que vão envolver estresse mecânico. Então, por exemplo, a pessoa que está usando as mãos para lavar, a pessoa ela usa as mãos para arar a terra, ela usa as mãos para digitar, ela usa as mãos para jogar, entendeu? Então, as mãos é o meio de movimentação de objetos do ser humano, então é o meio de manipulação. Então, ela pode manipular tanto estruturas frias, estruturas quentes, estruturas pontiagudas, não é isso? Então, esse local ele tem que ser mais protegido. Então, como é que a pele ela protege esse local? Adicionando camadas extras nesses locais que você tem uma maior propensão a ter risco, né, de lesão desse sistema, né, desse sistema tegumentar, dessa pele. Então, quais são as principais camadas da epiderme grossa? Né? Quais são as principais camadas da epiderme grossa, também chamada de epiderme espessa? Então, o que a gente tem que entender é que são 5 camadas, e elas são chamadas de estratos, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira camada é a camada basal, é o estrato basal, beleza? Então, uma característica para você também, uma característica para você não se confundir. O estrato basal é diferente de membrana basal. Foi o que eu falei, a membrana basal é uma membrana que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo, a membrana que separa a epiderme da derme. O estrato basal é a primeira camada de epiderme, tá bom? Então é a primeira camada de epiderme logo após a membrana basal, certo? Então esse estrato basal ele é formado por células-tronco e melanócitos. Células-tronco, eu imagino que todos vocês já tenham escutado falar, não é isso? Sobre células-tronco, o que seriam células-tronco. Células-tronco são aquelas células que a gente chama de células totipotentes, células pluripotentes. Professor, por favor, explique mais uma vez o que seria células totipotentes, células pluripotentes. São aquelas células originárias, aquelas células primordiais, que têm a função, que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula, beleza? O outro tipo de célula que está presente no extrato basal são os melanócitos. Então, como o próprio nome já diz, os melanócitos, eles produzem o quê? A melanina, que é o nosso pigmento que dá a coloração aos indivíduos, né? Então, quanto mais melanina, mais escura é a pele. Quanto menos melanina, mais clara é a pele. E aí, na nossa primeira aula, a gente até falou, né, sobre essa questão, né? Porque pessoas que vivem nos trópicos entre os trópicos tendem a ter uma maior carga de melanina nas suas células. Por quê? Porque são pessoas que vivem com incidência solar muito alta e a melanina ela tem a função de quê? Função de proteger esse organismo contra a radiação solar. Então, se elas vivem em locais que você tem uma incidência solar muito alta, então ela necessita ter uma proteção maior. Já as pessoas que vivem nos polos, mais próximas aos polos, elas são pessoas que têm menos melanina, são pessoas mais brancas. Por quê? São geralmente locais mais frios, que têm uma menor incidência solar. Então, todo tipo de calor, todo tipo de radiação, ele tem que ser absorvido ao máximo por essas pessoas. Então, não seria necessário, não é legal, né, essas pessoas elas terem uma carga de melanina elevada, porque senão ela não vai estar absorvendo o calor, não vai estar absorvendo a radiação, beleza? Tendo em vista também que a radiação ela é importante, né, para o crescimento, a radiação ela é importante para o crescimento dos indivíduos, né? A ativação de vitaminas e a radiação solar é importante para o crescimento. Então, após o extrato basal mais externo, né, a gente está falando do extrato mais interno para o mais externo, nós temos o extrato espinhoso, não é isso? Ou camada espinhosa. Nesse extrato espinhoso, além de nós termos
os queratinócitos, né? Nós vamos ter tonofilamentos e desmossomos. Qual é a função dessas estruturas? É de unir essas células. Então, quanto mais essas células elas estão unidas, certo? Mais compacto é esse tecido, mais resistente é esse tecido. Então, só aqui para a gente estar associando as figuras, né? Então, aqui o extrato basal. Então, essa primeira parte aqui, ó, é o extrato basal, beleza? Essas células mais clarinhas em amarelo são quem? São as células tronco, que vão se diferenciar. E essas células aqui, ó, mais em cinza, são quem? São os melanócitos, beleza? São os melanócitos. Então, esses melanócitos, eles vão se infiltrar, pessoal, aqui, ó. Eles vão se infiltrar na camada espinhosa, no extrato espinhoso. Então, vocês estão vendo aqui que aqui nós temos um melanócito, mas ele está se infiltrando entre as camadas. Ele vai se infiltrar até aqui, essa camada espinhosa. E aí, o que é que o melanócito ele produz? O melanócito ele produz o pigmento melanina, certo? Então, essa melanina ela vai ser armazenada nessas células, beleza? Ela vai ser armazenada dentro dessas células, dessas demais células. Eles vão eliminar esse pigmento melanina e aí esse pigmento ele vai ser armazenado por essas outras células. E aí, quanto maior o armazenamento, mais proteção essa célula vai ter contra a radiação solar, tá certo? Nós ainda temos também os queratinócitos. Então, as células que vão se diferenciar principalmente das células tronco, primordialmente das células tronco, são os queratinócitos, beleza? Esses queratinócitos, eles vão produzir a chamada queratina, é isso que vai dar resistência a esses tecidos, beleza? Então, esses queratinócitos são as células mais abundantes na camada epitelial. Consequentemente, né, a mais externa, nós temos o extrato granuloso. Né? O extrato granuloso, você já percebe que devido ao grande número de camadas, então ó, você pode perceber que essas células elas estão sendo produzidas aqui, ó, na camada basal, e aí elas vão sendo produzidas e empurradas, não é isso? Empurradas para a parte mais externa. Então, essas células elas iniciam na camada basal, e quanto mais camadas vão sendo produzidas na parte inferior, mais elas sobem. E quanto mais elas vão subindo, mais elas vão ganhando características diferentes. Então, toda célula do tecido epitelial ele vai passar por essas camadas aqui, até chegar à parte mais externa, que está em contato com o meio externo. Beleza? Então, essas camadas, quando você tem a produção de uma célula, de uma camada, no extrato basal, esse extrato basal ele vai continuamente produzindo mais células e produzindo mais camadas. Então, essa camada que antes era mais inferior, ela vai se tornando uma camada mais externa. E, consequentemente, ela vai subindo, não é isso? O ranking das camadas, vai passando por todos os estratos até serem descartadas quando chegarem no extrato mais externo. Beleza? E aí é o que garante que a nossa pele ela está sempre em processo de renovação. Então, a gente muda completamente a nossa pele durante períodos. Então, a cada período de tempo, a gente está mudando completamente a nossa pele. Todas as células da nossa pele, elas são renovadas. Por quê? Porque elas estão em contato com o meio externo, elas estão em contato com o estresse. Então, elas necessitam ser renovadas. Beleza? Então, vamos lá. Essa camada basal é constituída principalmente por células-tronco, e por melanócitos. Melanócitos, como eu já havia falado, eles vão penetrar, parte do seu citoplasma vão penetrar nessa camada mais externa, que é o extrato espinhoso. Essas células tronco, elas vão se diferenciar em queratinócitos. E aí esses queratinócitos eles vão estar em maior concentração no extrato espinhoso. Conforme você vai tendo a grande produção de camadas da pele, você nota que essas camadas, essas células, elas vão ficando cada vez mais achatadas. Não é isso que acontece com a gente quando a gente entra no elevador, pessoal, que está cheio de gente. A gente fica encolhido, fica achatado. Se a gente está no elevador que tem poucas pessoas, então a gente fica mais espaçado, a gente consegue ficar mais espaçado. Entretanto, conforme você aumenta o número de camadas, essas camadas elas vão ficando, essas células elas vão ficando mais achatadas. Então, quando elas quando elas começam a ficar muito achatadas, quer dizer que o quê? Quer dizer que elas já estão chegando
muito próximo da parte externa, da camada em que vai estar em contato, principalmente com o meio externo. E aí elas ganham essa característica de células mais achatadas. E aí, professor, você me pergunta, por que elas são achatadas? Porque você está tendo um aumento do número de células aqui embaixo, e aqui em cima você está tendo pressões, pressão mecânica, pressão de calor, de frio, então vai fazendo com que essas células elas fiquem cada vez mais achatadas. Essas três camadas finais aqui são de células achatadas, tá certo? Entretanto, apenas essas duas camadas aqui, elas possuem ainda células vivas, né? Tanto o extrato lúcido como o extrato granuloso das três últimas camadas é que possuem células vivas. Por quê? Porque no extrato lúcido, você já vai ter que ter a perda da pele, não é isso? Você vai ter que ter aquele aumento do número de camadas, de células mortas. Então, por exemplo, quando você tem o calo, o aparecimento do calo, quer dizer o quê? Quer dizer que o número de camadas com células mortas aumentou. Então, esse extrato onde você tem o calo, propriamente dito, é o extrato córneo, beleza? Esse extrato lúcido é o extrato que fica entre o granuloso e o córneo, é onde as células elas começam a morrer, certo? As células começam a morrer e aí elas vão formar apenas pacotes, né? Pacotes de células mortas que vão servir para quê? Vão servir para proteger essas camadas mais inferiores, de qualquer efeito externo, de qualquer fator externo que possa prejudicar a saúde do organismo como um todo, tá bom? Então, essas 5 camadas aqui, esses 5 estratos, são encontrados na pele em regiões onde você tem um alto índice de trabalho, né? Onde você tem um alto índice de estresse externo. Então, palma das mãos, joelho, planta dos pés, cotovelos, são locais onde você tem um maior índice de estresse, não é isso? Para esse tecido. Então, são os locais onde você vai ter uma maior deposição de camadas mortas, né? Que é o extrato córneo. Então, o primeiro extrato é o extrato basal, formado por células-tronco, que vão se diferenciar em quem? Primordialmente em queratinócitos. E nós temos também os melanócitos, que vão produzir a melanina. Esses melanócitos, o seu citoplasma, ele se vagina por entre as células e vão chegar até o extrato espinhoso. Aqui é onde eles vão eliminar a melanina, que vai ser absorvida por esses queratinócitos, por esses queratinócitos. Quanto mais a absorção de melanina pelos queratinócitos, menor vai ser o efeito da radiação solar sobre esse tecido, tá bom? Então, se todo mundo já entendeu essa parte, então trouxe aqui para vocês uma figura de tecido, certo? Só que esse tecido aqui, pessoal, se vocês prestarem atenção, ele não é um tecido grosso, ele é um tecido delgado, então ele tem menos camadas, beleza? Então ele vai ter menos camadas. Então qual é a primeira camada dele? Nós vamos ter aqui a camada basal, certo? A camada basal. A próxima camada, a camada basal, camada espinhosa. Aqui vocês já notam o que, pessoal? Aqui vocês já notam o que? A partir dessa parte aqui, que as células elas estão ficando mais achatadas, né? Ó. Antes aqui, até aqui a camada espinhosa, as células elas ainda são meio arredondadas. A partir daqui elas ganham um achatamento, elas ficam mais achatadas, beleza? Elas ficam mais achatadas. Então, se as células elas estão ficando achatadas, você tem o quê? Um extrato granuloso, não é isso? Você tem um extrato granuloso. E consequentemente, a camada lúcida não é presente, né? Porque você tem tão pouco aqui, pessoal, camadas de células mortas, né? Que você não consegue diferenciar onde as células começam a morrer e onde é apenas camadas de células mortas. Então você já pula para o extrato córneo, beleza? Então você tem camada basal, não é isso? Extrato basal, extrato basal, extrato espinhoso, não é isso? Extrato espinhoso, extrato granular, ou granuloso, e aqui, por último, você tem o extrato córneo, que é onde você tem aquela fina camada de células mortas. Nesse caso aqui, a gente não tem extrato lúcido, não tem camada lúcida, por quê? Porque como é
uma porção da pele mais fina, você não tem uma quantidade muito grande de camadas de células mortas, a gente não sabe mais ou menos onde é que começa e onde é que termina.